A Bíblia Sagrada diz que a palavra nos santifica e nos fortalece. A Bíblia Sagrada diz que onde estivessem 2 ou 3 ou mais reunidos em o seu nome, em nome de Jesus, presente ao meio ele estaria. A partir deste momento eu creio que o Senhor tem algo a falar com você em nome de Jesus, não somente a você, mas a todos os que estão aqui para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Nós estamos nessa série de mensagens, Daniel, como você nunca viu. E dentro nós estamos aprendendo sobre 3 lições que podemos aprender com Daniel. 3 importantes lições que nós podemos aprender com este homem, o profeta Daniel. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui à leitura. Daniel capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a tomou para si, tornou-a cativa, tornou-a escrava. Amém? Vamos ler mais uma vez. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse os seus olhos e dissesse comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, conceda-nos nesta noite, e que a tua palavra seja o nosso coração divinamente inspirada e proveitosa, que áreas da minha vida sejam pelo Senhor reveladas. Eu sei que o teu servo nada sabe acerca dos meus pensamentos, mas o Senhor tudo sabe. Por isso nós te pedimos, usa-o agora, fala conosco, em nome de Jesus. Faz a sua oração então. Pai, que a tua palavra vá e seja simples, mas divinamente revelada e inspirada, e fale ao nosso coração. Repreende, ó Deus, todo principado e toda potestade, e todo levante do inimigo, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Bem, meus amados, algumas coisas de princípio nós temos que atentarmos. A primeira dela é o significado do nome Daniel. O que significa o nome Daniel? Primeiro, significa Deus é o meu juiz. Preste bem atenção. Nada na Bíblia, estar na Bíblia simplesmente por estar, tem o seu significado e traz também a sua importância. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia e o próprio livro traz o nome do personagem, que no caso aqui Daniel, então a pergunta seria esta: mas espera ainda, o que significa o nome Daniel? O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Por que é importante nós entendermos sobre isso? Primeiro, por conta do cenário, por conta de tudo que vai acontecer em Israel, que no caso Jerusalém, e também com um homem chamado Daniel. Todos nós sabemos muito bem que Daniel, ele vai ser levado cativo à Babilônia. E ele vai ser levado cativo não porque ele tivesse feito algo de errado, não que ele tenha passado a mão pelos pés, pelo contrário, ele de nada teve culpa acerca de tudo que sobreveio sobre Jerusalém. Mas nem por conta disso, isso impediu com que ele fosse conduzido à Babilônia. Porém este Daniel,
que era um dos príncipes, era um dos importantes em Jerusalém, podia muito bem ter batido o pé e ter dito: eu não vou, e pronto, e acabou-se. Ou ele poderia muito bem, tendo chegado em Babilônia, criado uma rebelião. Por quê? Porque ele estava sendo conduzido e levado à Babilônia pelo algo que ele não tinha feito, que era transgredido os mandamentos do Senhor. Muitos outros demais não, estavam sendo levados à Babilônia porque realmente tinham passado a mão pelos pés. Porém Daniel, que poderia ter chegado lá e batido de frente com o rei Nabucodonosor ou com qualquer outro demais, seja ele qual for, não, pelo contrário. A Bíblia diz que ele soube se portar. A Bíblia diz que ele se mostrou-se servo daqueles que se tornou-se seu senhor. Ele poderia muito bem ter batido de frente, mas nada disso ele fez. Então aí nós aprendemos a primeira lição. Por mais que você diga que há motivos de você fazer justiça com as próprias mãos, não as faça. Preste atenção. Aí nós aprendemos a primeira lição. Por mais que você diga que você tem motivos de sobra para fazer justiça com as próprias mãos, não os faça. Por quê? Porque a Bíblia diz que a minha, tua, nossa justiça é como trapos de imundícias que não valem nada. A Bíblia Sagrada diz que onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Veja que Daniel é para mim, é para você, é para nós um grande exemplo. Ele está sendo levado cativo à Babilônia, ele está sendo levado de forma forçada, mas mesmo assim, ele que poderia se rebeliar contra o reinado de Nabucodonosor, ele de nada isso faz. Pelo contrário, ele torna-se súdito, ele se torna-se obediente a Nabucodonosor. Em outras palavras, ele sabia que se alguém tinha que fazer justiça, esse alguém não era ele, era o próprio Deus. Uma vez que você atentar isso no teu coração, por que é importante? Porque a nossa natureza é vingativa, nós não queremos deixarmos por menos, é o toma lá da cá, se bater vai levar, se me empurrar eu te empurro também, se falar mal de mim pode ter certeza que vai ter troco. Bem, esta é a nossa natureza. Só que a natureza do Espírito Santo é totalmente o inverso disso. A Bíblia Sagrada diz que enquanto que a natureza da carne é contenciosa, causadora de intriga, de contenda, de disse-me-disse, de desavenças e etc., a natureza do Espírito Santo em nós é pacífica, é perdoadora, e esta é a natureza que havia dentro de Daniel, ao ponto que diz a Bíblia, que diziam entre todos, que Daniel tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente fazia com que Daniel fizesse do Senhor o seu juiz. Então de repente, você está aí agora passando por uma situação, em que se nós dois nos sentássemos, e você dissesse para mim: olha meu pastor, eu queria relatar uma coisa para o Senhor, eu estou tão chateado, eu estou tão chateada, eu estou tão magoado, eu estou tão magoada. E eu lhe perguntaria: mas o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Ah, o senhor não sabe o tamanho da injustiça que eu sofri. Se o senhor soubesse o tamanho da injustiça que eu sofri, o senhor não tem ideia. Só para o senhor ter uma ideia, só para o senhor ter noção do que vem me sobrevindo, é tamanha a injustiça que eu estou me perguntando até agora o que foi que eu fiz, para terem feito o que fizeram comigo. E olha, eu vou lhe ser bastante sincero, viu meu pastor? Eu já arregacei a manga, estou disposto a partir para cima, eu vou brigar com quem quer que seja, pronto, é isso que eu vou fazer. Bem, de princípio, eu iria lhe ouvir, e se fosse para mim lhe aconselhar pela natureza da carne, eu lhe diria: é isso mesmo, se vinga, é isso mesmo, como é que pode terem feito isso contigo? É toma lá da cá, se bateu tem que levar, se empurrou tem que empurrar também, se falou você tem que falar também. Bem, a carne, a natureza lhe diria isto, mas pelo Espírito Santo de Deus eu lhe dou um conselho. A Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, está escrito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não vos vingueis
a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz: porque minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Não vos vingueis a vós mesmos. Não é porque estão lhe destratando que você tem que destratar. Não é porque estão te humilhando que você tem que humilhar. Não é porque estão te acusando que você tem que acusar. Não é porque estão te condenando que você tem que condenar. Não, você é muito melhor do que isso. Sacode esse irmão que está do teu lado e diga: você é muito melhor do que isso. Você é muito melhor do que isto. Por quê? Porque eu tenho certeza que você é. E por que o senhor tem essa certeza? Porque você não teria vindo esta noite se o Senhor não tivesse algo para falar com você pessoalmente. E é isso que Ele vai fazer em nome de Jesus. Também significa confiança. Também significa confiança. Se Deus é o meu juiz, se Ele pleiteia a minha, tua, nossa causa, e somos levados sempre a queremos tomarmos as nossas atitudes por nós mesmos, para que nós não assim venhamos a fazer, nós temos que termos confiança em Deus, porque somente por meio desta confiança, desta certeza de que nós iremos nos conter, nós iremos meio que puxarmos o nosso freio de mão da nossa natureza, na certeza que porque confiamos em Deus, segundo a Bíblia, esta confiança em nada, absolutamente em nada, irá sofrer danos ou decepções. Veja que Daniel também significa confiança em Deus, também significa comprometimento com o espiritual. Então preste atenção, o nome Daniel significa: o Senhor é o meu juiz, porque do Senhor pertence a vingança, não minha, não sua, não nossa. Também significa confiança em Deus, porque ele tinha que confiar em Deus dentro de Babilônia, para que o Senhor pudesse, por meio dele, através dele, fazer as obras que nós sabemos muito bem que ele fez. Mas também significava comprometimento com Deus. Toda pessoa que é comprometida com Deus, seja eu, seja você, seja nós, com certeza teremos Deus a meu, a seu, a nosso favor. A pergunta é: qual é o grau, qual é o nível de comprometimento que você tem com as coisas de Deus, com as coisas espirituais? Porque Daniel era um homem que diz a Bíblia que ele de tamanho comprometimento espiritual, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Você tem procurado ao menos orar uma vez? Quando você se levanta, quando você se põe de pé, em mão de quem você entrega a sua vida? Qual é o comprometimento que você tem com a leitura da palavra? Qual é o comprometimento que você tem de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim? Esse era Daniel. Uma pessoa que tem comprometimento espiritual é uma pessoa temente às coisas de Deus, é uma pessoa obediente à voz de Deus, é uma pessoa que renuncia o seu eu, e já não é mais o seu eu que vive em si, mas a pessoa e a personalidade e caráter da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este homem Daniel também significava comprometimento com o espiritual. Mas mesmo Daniel sendo este que nós estamos lhe dizendo, isso não impediu com que ele passasse por lutas, isso não impediu com que ele atravessasse o vale, como qualquer um de nós. Por mais de Deus que eu seja, por mais de Deus que você seja, por mais de Deus que nós sejamos, isso não quer dizer que nós seremos impedidos de passarmos pelos vales da vida. Veja o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, essa é a parte histórica, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a levou cativa, a levou escrava. Daniel está muito bem, obrigado, dentro de Jerusalém. Daniel tem sua casa para morar, Daniel tem sua cama para dormir, seu lençol para se enrolar.
Daniel tem sua família, sua parentela para visitar. E Daniel orava ao Senhor. Vivia uma vida de comprometimento espiritual. Só que como que de repente, entre aspas, agora Daniel está sendo levado cativo à Babilônia. Veja que mesmo Daniel sendo este que nós acabamos de ouvir, tendo o Senhor como seu juiz, tendo em Deus a sua confiança e tendo comprometimento espiritual, isso não impediu com que ele passasse pelo vale. Isso não impediu que ele passasse por lutas. Por que é importante nós atentarmos para isso? É importante nós atentarmos principalmente para guardarmos a nossa confiança, o nosso comprometimento espiritual e a nossa fé no Deus que nós servimos. Porque em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio a tantas perseguições, tem hora que você levanta o questionamento, e o questionamento é esse: onde é que está Deus que não está vendo isso? Onde é que está Deus que não faz nada? Em outras palavras, é como se Deus não se importasse, é como se Deus não ligasse para você, é como se Deus não desse a mínima para você, é como que se Deus estivesse contra você, é como que se Deus estivesse querendo te punir, é como que se Deus fosse um carrasco com um chicote na mão, disposto a bater em você. E aí vem aquela grande interrogação, de que Deus não se importa comigo, de que Deus não me ama mais, de que Deus não quer mais saber de mim. Aí você começa a adentrar dentro deste mundo, do qual as suas orações já não têm mais sentido, dos quais as suas orações já não têm mais significado, do qual viver para Deus já não tem tanta importância assim. E aí você começa aos poucos, sem perceber, fazer com que a sua vida espiritual aos poucos venha diminuindo. Veja que mesmo sendo Daniel o homem de Deus que ele era, isso não impediu com que ele e todos os que com ele estavam fosse levado a uma situação de dificuldade, problemas por qual ele passou. E aí no versículo seguinte, versículo 2 diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim. Nas mãos de quem? Do rei de Babilônia, Nabucodonosor. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro, seu Deus. Veja que a Bíblia diz que Deus entregando a Judá nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então olhe para cá, preste atenção. Veja que agora a Bíblia está dizendo que o Senhor entregou a Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Eu quero que você atente para o que eu vou lhe dizer agora. Essa expressão entregou é realmente entregou mesmo, porque às vezes você lê em algumas partes da Bíblia entregou, quando na verdade é permitiu, consentiu. Por exemplo, você vai lá em Juízes, depois capítulo 6, você tem o caso dos medianitas sobre o povo de Deus. Eles trabalhavam, eles aravam a terra, eles semeavam, e quando era para colher, vinham os medianitas e passavam a mão em tudo que eles tinham, pelo que eles tinham trabalhado, e levavam tudo, e eles ficavam a ver navio. E lá está escrito: e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Aquela palavra entregou, lá em Juízes capítulo de número 6, significa lhe permitiu, deixou com que aquilo acontecesse somente. Mas aqui não, aqui realmente é o que está escrito: o Senhor entregou. Essa palavra entregou traz então uma demanda e importância para nós. E que importância é essa? É que Deus de alguma forma estava permitindo para que Israel aprendesse algo com sofrimento. Infelizmente, muitas vezes Deus tende a permitir que algumas portas se fechem quando era para estar aberta.
Muitas vezes Deus tende a permitir, consentir com que determinadas coisas nos sobrevenham quando não era para nos sobrevir. Não é que Deus é mau, não é que Deus quer o seu mal, não. O que Deus não quer é lhe perder. O que Deus não quer é lhe perder. E aí vem-se aquele ditado, como nós aprendemos domingo passado, que na verdade não está na Bíblia, mas infelizmente acontece assim, em que tem pessoas que infelizmente ainda não entenderam, em que Deus, quando tem um compromisso com esta pessoa, Deus simplesmente não tem por ter, mas Deus tem, porque o próprio Deus assim o chamou para servi-lo. Veja que a Bíblia diz aqui que existem 3 lições que podemos aprender com Daniel. Primeiro, a soberania divina. Diga: soberania divina. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus estava dizendo aqui nessa parte que acabamos de ler, Deus estava mostrando a sua soberania. Ainda que Jerusalém fosse a cidade de Deus, ainda que Israel fosse o povo de Deus, Deus é soberano. Deus está sobre tudo e sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não é responsável pelo mal, porém nada foge da sua soberania. Deus não é responsável pelo mal. Deus não é responsável por você estar passando pelo que você está passando. Deus não te abandonou. Deus não virou as costas para você. Deus não tampou os ouvidos para não te ouvir. Deus não encolheu as mãos para não te abençoar. Não, pelo contrário, Deus não fechou a boca para não te falar. Não, Deus não fechou os olhos para não te ver. Não, Deus, muito pelo contrário, se Deus não quisesse falar com você, você poderia estar em qualquer outro lugar a não ser aqui. Você poderia estar em outro lugar nesse exato momento, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus é um Deus que te vê, porque os olhos deles estão abertos na tua direção. Deus é um Deus que te ouve, porque os seus ouvidos estão inclinados em sua boca. Deus é um Deus que fala contigo, porque a sua boca está falando, porque a sua boca está aberta. E Deus é um Deus que está contigo, porque em nada, absolutamente nada e por nada Ele irá te perder, Ele irá te trocar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, glória a Deus! Deus é soberano. Diga para o seu irmão: ainda quem decide a sua vida é Deus. Diga para o seu irmão: ainda quem decide a sua vida é Deus. É Deus quem decide a sua vida. É Deus quem diz. É Deus quem decide. Segundo, que nós aprendemos aqui agora: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, que era Marduque, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Terceira lição, segunda lição que nós aprendemos aqui: a preocupação de Daniel com os utensílios da casa de Deus. A Bíblia mostra que Daniel demonstrou estar mais preocupado com as coisas de Deus do que até mesmo com as condições que se encontrava. Está lá Daniel sendo levado cativo para a Babilônia, e ele poderia começar o livro falando desta condição em que ele se encontrava, mas não é isso que ele vai fazer. Ele começa a ver as carroças passando, e as carroças estão passando diante de seus olhos com os utensílios da casa de Deus, com o candelabro da casa de Deus, com a bacia do lavatório da casa de Deus, e ele está vendo tudo aquilo acontecendo diante de seus olhos, ao ponto dele colocá-lo de lado, a situação em que ele se encontrava, para relatar, antes de relatar acerca de si, do que estava se passando, da sua preocupação, da sua tristeza, do que estava acontecendo com os utensílios da casa de Deus. E a Bíblia diz
que todos os utensílios da casa de Deus estavam sendo conduzidos, estavam sendo levados ao templo de Marduk, que era o Deus de Babilônia. Aí, meu irmão, eu aprendo uma lição com meu amigo Espírito Santo. Daniel era um homem que se preocupava com as coisas de Deus. Preste bem atenção. Daniel era um homem que se preocupava com as coisas de Deus. Ele não iria escrever aqui o que nós acabamos de ler se aquilo não estivesse inquietando o seu coração. Hoje, se você não sabe, hoje esse templo é você. Hoje esse santuário é você. E se você não sabe, fique sabendo, Deus colocou utensílios dentro de você, dos quais o próprio Deus os chama de dons espirituais. Esses dons estão dentro de você. Deus não te chamou só por chamar. Deus não te colocou na lista dos chamados só por colocar. Hoje você tem que entender isso no seu coração. Deus pôs dentro de você esses utensílios. Esses utensílios são utensílios para adorá-lo. Esses utensílios são para agradá-lo, são para servi-lo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É o que inquieta o seu coração, é o que faz acender a chama do Espírito dentro de você. Eu não sei em que área seja ela qual for, mas uma coisa eu sei: não deixe com que Satanás, não deixe com que Marduk, o diabo, tire isso de dentro do templo, tire isso de dentro de você, tire isso de dentro da sua vida, porque hoje você é esse templo de Deus, hoje você é essa morada de Deus, hoje você é esse santuário de Deus. Não deixe com que o inimigo, em hipótese alguma, consiga tirar de dentro de você os dons que o Senhor nosso Deus colocou dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, glória a Deus! Daniel demonstra sua preocupação com os utensílios da casa de Deus. Você tem se preocupado com os utensílios que Deus colocou dentro de você? Você tem cuidado dos utensílios que Deus colocou dentro de você? A Bíblia Sagrada diz que Deus te deu um chamado. A Bíblia Sagrada diz que não foi nem eu, nem você, não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que a mim, a você, a nós nos escolheu. A Bíblia diz que Ele, a mim, a você, a nós nos nomeou. Cuidado, porque o diabo aos poucos ele vai conseguindo tirar de você esses utensílios que Deus colocou dentro de você, e ele vai sorrateiramente. Cuidado, porque o inimigo pode muito bem usar certas companhias, utilizar-se de certas amizades, de certos conselhos e tantas coisas mais, que sem você perceber, sem você notar, e você vai ver por que eu estou lhe dizendo isso, porque daqui a pouco nós vamos ler. Sem você perceber, sem você notar, você vai deixando de ter esse comprometimento espiritual. No princípio você era aquele cristão que você jamais ficava um dia sem orar. Hoje tanto faz se você ora ou não. No começo você jamais se imaginava passar um dia sem sequer ler um versículo da Bíblia. Hoje você, até para ler um versículo é uma dificuldade. Antes você era como Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Hoje é uma luta para você conseguir chegar aqui. Será que aos poucos você não está percebendo? Será que você não está notando que não é nada e ninguém que está causando isso em você? É você mesmo. É você mesmo. Veja que não foi Nabucodonosor, veja que não foi ele ter se tornado escravo, veja que não foi a Babilônia em que conseguiu determinar alguma coisa dentro de Daniel, porque não foi ele quem permitiu. Ele não permitiu com que nada que ali estivesse conseguisse contaminá-lo. Escute em nome de Jesus. Veja que a Bíblia está dizendo que ele, Daniel, tinha uma preocupação com os utensílios da casa de Deus. Ele vendo aquilo diante dos seus olhos, aquilo comovia, aquilo fazia ele sentir-se triste, aquilo fazia ele sentir-se para baixo. Por quê? Porque ele tinha este comprometimento espiritual. Ainda há tempo, ainda há tempo. Por menos que tenha, ou por menos que você acha que tenha, Deus não perdeu as esperanças, como você vai ver daqui a pouco.
Terceira lição que nós aprendemos: Daniel teve a demonstrar sua fé e fidelidade a Deus. Tem que ter fé. E eu sei que você é um homem de fé, uma mulher de fé, porque muitos, por menos do que você passou, já tropeçaram e caíram. E eu sei que você tem fé. Eu sei que você tem resistido, eu sei que você tem se portado no campo de batalha. E é por conta desta fé que Deus está falando com você. Daniel foi este homem que precisou demonstrar sua fé e fidelidade a Deus. E aí, queridos, eu queria que você pudesse ir em Daniel capítulo 1, no versículo de número 3, quando a Bíblia diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes. Versículo de número 6: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que no caso Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia nos mostra Daniel sendo levado ao cativeiro em Babilônia. Veja que agora que Daniel vai começar a mencionar acerca dele próprio, do que estava acontecendo com ele. Mas no começo não. No começo ele fala da soberania divina, que Deus está sobre todas as coisas. Depois ele vai falar sobre a preocupação com os utensílios da casa do Senhor. Depois ele vai ter que mostrar para as pessoas que na situação em que ele se encontrava, ele teria que demonstrar sua confiança e sua fé em Deus, mesmo em meio à luta e às dificuldades que ele, Daniel, estava passando, estava atravessando. E agora é que ele vai mencionar a respeito dele. Agora é que ele vai abrir a boca e falar acerca do que estava acontecendo com ele. E aqui ele vai dizer de forma bem clara que ele, por não ter feito mal a alguém, não fez mal absolutamente a ninguém, nem a Deus ele fez, mas mesmo assim ele está sendo levado ao cativeiro. Entenda, você não precisa necessariamente estar fazendo algo de errado para passar por uma situação em que às vezes te leva a pensar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo para passar pelo que eu estou passando? Não, você pode estar com a sua vida no altar, você pode estar levando uma vida de oração, você pode estar levando uma vida de jejum, você pode estar levando uma vida de meditação na palavra, você pode estar levando a sua vida a mil maravilhas com Deus, mas me perdoe, mas existem situações, existem momentos de adversidades na minha, na tua, na nossa vida. O que na verdade nos sobrevém não é para nos vencer, é para nos aperfeiçoar. Não é para nos vencer, é para nos capacitar. Não é para nos vencer, mas é para que através daquela situação que atravessamos, mostrarmos a nossa fé e confiança em Deus. Não que Deus duvide da sua fé, porque Deus te conhece por dentro e por fora, mas pessoas que estão à sua volta vão estar te assistindo, te observando. É o teu pai, é a tua mãe, é o teu pai, tua mãe, teu tio, teu cunhado, tua esposa, teu marido, e eles vão estar olhando para você, e a tua fé, a tua confiança, a tua fidelidade a Deus vai chamá-los a atenção. E lembre-se de uma coisa, em que ainda a melhor pregação não é dada por palavra, mas por atitudes e comportamentos dentro de casa. Veja que a Bíblia diz que Daniel agora está sendo levado cativo em Babilônia. A Bíblia diz que Daniel aceitou ser levado ao cativeiro babilônico em meio ao seu povo, mesmo não tendo quebrado a sua aliança com Deus. Pode ver, a Bíblia diz, está escrito que mesmo Daniel, estando dentro de Babilônia, em nada se viu ele errando, tropeçando em coisa alguma. Está na Bíblia. Os próprios babilônicos disseram: não conseguimos vermos nada errado em Daniel para que nós o possamos acusá-lo. Se ele dentro de Babilônia não se corrompe, então dentro de Jerusalém é que ele não se corrompeu. Vou repetir: se ele, Daniel, dentro de Babilônia não se corrompe, em Jerusalém é que ele não se corrompeu.
Mas mesmo assim, ele está sendo levado cativo, e ele aceita ser levado cativo à Babilônia, mesmo não tendo quebrado a sua aliança com Deus. Agora preste atenção no que nós vamos aprendermos em nome de Jesus. Porque a pergunta seria esta: por que que Deus aceitou com que Israel fosse levado à Babilônia? Por que que Deus permitiu? Porque não é o povo escolhido por Deus? Por que que Deus permite que coisas como essa no Rio Grande do Sul aconteçam? Pessoas que estavam dormindo e de repente não conseguiram mais acordar porque a correnteza da água levou. Pessoas que trabalharam a vida inteira e do nada se viram sem uma roupa para vestir. Pessoas que trabalharam, suaram a vida inteira e agora não tem sequer um telhado para estar debaixo. Será que Deus não poderia impedir com que isso acontecesse? Eu não sei se você concorda com o meu amigo Espírito Santo, mas nós vivemos uma época que eu sei que sempre existiu, mas como nós estamos vivendo agora, eu digo por experiência como pastor e observador dos acontecimentos, eu nunca tinha visto. Eu estava ontem aqui, 5 horas da manhã, de joelhos no chão, buscando a presença de Deus, ontem sábado, e orava ao Senhor e falando com Deus sobre essas coisas. E a pergunta que eu fazia é: Senhor, por quê? Porque todos nós, querendo ou não, de alguma forma queremos saber, nós somos curiosos por natureza. Senhor, por quê? Por que, Senhor? O Senhor poderia ter impedido com que isso acontecesse? Bem, Deus levou-me a passar em quase todo o Velho Testamento sobre vários acontecimentos, de coisas que aconteceram no Velho Testamento até pior do que essa do Rio Grande do Sul. Em todos esses acontecimentos no Velho Testamento, Deus sempre esteve por detrás esperando uma única coisa: arrependimento. Arrependimento. Não que Deus queira que eu sofra ou que você sofra para nos arrependermos, mas é como eu lhe digo, infelizmente é a verdade. Tem pessoas que ao invés de vir por amor, preferem vir pela dor. E muitas vezes tem que apertar o cinto, acochar do parafuso, para que realmente essa pessoa possa reconhecer a soberania divina, possa realmente reconhecer que foi chamado para servir ao Senhor e verdadeiramente possa demonstrar sua fé e confiança em Deus. Para o arrependimento, nós estamos do lado de cá, olhamos, sentimos, ficamos como que cheios de interrogações, mas leia o Velho Testamento. Você vai ver que houve épocas em que a Bíblia diz que se semeavam, mas não se colhia, porque vinha gafanhotos, cortador, migrador, devorador e consumia a riqueza do campo. Você vai ver que haveria de acontecer catástrofe como essa que aconteceu, está no Velho Testamento, e sempre Deus no seu devido lugar, esperando que os tais se arrependessem. E sempre quando se arrependiam, Deus os levantava das cinzas, Deus os levantava do pó, Deus os colocava de pé. Pois é interessante nós entendermos isto, porque a pergunta é: por que que Deus permitiu com que Israel, Jerusalém, fosse levado cativo à Babilônia? Porque o povo foi conduzido à Babilônia para se tornarem cativo por 70 anos. Preste atenção. Por 70 anos. 70 anos é muito tempo. Tem gente que vive menos do que isto. Por 70 anos eles foram levados à Babilônia para se tornarem cativos, para se tornarem escravos em Babilônia. 70 anos. Para nós entendermos isso, nós temos irmos para um ponto muito crucial, que é um fato histórico. Preste atenção em nome de Jesus. Salmos capítulo 109. Salmo 109. Em nome de Jesus. Livro de Salmos capítulo 109.
Livro do salmista Davi, capítulo de número 109. Talvez você de princípio me diga o seguinte: pastor, o que tem a ver Davi com o que aconteceu com Jerusalém nos tempos de Nabucodonosor? Sendo que Davi foi muito antes de Nabucodonosor. Já tinha morrido, olha, há gerações. Bem, pelo Espírito Santo, sem que Davi soubesse, ele vai citar esse trecho aqui de Salmos, referente ao que Jerusalém iria fazer nos tempos babilônicos. Ele não sabia, mas Deus o inspirou a falar estas palavras, como se ele, Davi, estivesse vendo Jerusalém nos tempos babilônicos. E aí, a Bíblia Sagrada nos ensina algo de muito sério. Olha o que é que diz aqui, Salmo 109, versículo de número 16: porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Misericórdia a quem? Aos profetas na época. Você sabe que nos tempos da Babilônia haviam-se 3 profetas: Jeremias, diga Jeremias, Ezequiel e Daniel. Dá para você imaginar, você viver esses 3 períodos? Imagine comigo, pare para pensar. Jeremias, nossa, seria para mim, para você, eu acredito que algo que nós iríamos dizer: nossa, uau, glória a Deus, eu estou vivendo no tempo do período do profeta Jeremias. Pois é, só que nem todos pensavam assim. Por isso os perseguiam, por isso os colocavam no calabouço, por isso os chicoteavam, por isso os colocavam na cova. Olhe para cá, escute em nome de Jesus. Veja que eles não usavam de misericórdia. Quando vinha Jeremias para adverti-los, para eles terem cuidado, para se arrependerem, para abrirem dos olhos, o que eles faziam com os profetas? Eles então chicoteavam, eles colocavam no calabouço, eles então perseguiam, eles faziam todo o distrato e maltrato com eles. Uma vez que eles não se vingavam, uma vez que eles simplesmente suportavam as dores, porque o intuito em seus corações era que os olhos daquele povo se abrissem, para que o mal não lhe viesse sobrevir. Mas não era isso que eles conseguiam ver. Eles viam profetas como se fossem intrometidos, que quisessem mandar na vida deles, como se fossem pessoas que quisessem ditar como eles teriam que ser. Mas não era este o motivo. O motivo era para que eles abrissem dos olhos. E é nesses salmos aqui que a Bíblia vai dizer que o próprio salmista diz: não façais maus aos meus servos, e nem maltrateis os meus profetas, por conta de que eu destruí rei e reinos por causa dele. É nesses salmos aqui, porque Deus está mostrando a Davi, sem que Davi vivesse aquele período, sem que Davi vivesse aquela época em que eles estavam fazendo tamanha maldade. Enquanto que Deus usava aqueles homens para aconselhá-los para o bem, enquanto Deus usava aqueles homens para levantá-los, para colocá-los de pé, para aproximá-los de Deus, eles os apedrejavam, eles os acusavam, eles se distanciavam deles. E quanto mais isso acontecia, eles não conseguiam ver, ficaram cegos, completamente, totalmente cegos. E aí eles vão continuar dizendo: porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Não simplesmente matá-lo por matar, mas matar no sentido, no caso humano, espiritual, na alma. E aí ele continua dizendo, versículo de número 17: visto, porque quem ver, vê com os olhos, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Eu vou ler de novo para você entender porque que Deus permitiu com que Jerusalém fosse levado cativo à Babilônia.
visto, porque quem vê, vê com os olhos, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Olhe para cá por gentileza, porque isso aqui é muito sério. Muito já se ouviu pregar sobre Daniel, muito já se ouviu ensinando sobre Israel sendo levado à Babilônia, mas talvez, me perdoe a minha ignorância, talvez vocês ainda não sabiam o que motivou isso a acontecer. Nos tempos de Jerusalém, Babilônia começou a subir em ascensão. Babilônia agora estava se tornando uma grande cidade, e a curiosidade do povo de Jerusalém começou a despertar entre eles. E eles agora queriam ver Babilônia, eles queriam saber o que havia em Babilônia. Então eles davam uma escapulidinha em Babilônia, e quando lá chegavam, eles ficavam de boca aberta, eles ficavam que admirados, vendo tamanha beleza. Eles começavam a ver a facilidade da vida do povo babilônico. Não era como a vida deles, que eles tinham que orar, eles tinham que jejuar. Não, os babilônicos não precisavam nada disso, e até parecia que a vida dos babilônicos era melhor do que a vida deles, porque eles em tudo que tocavam prosperavam, enquanto que eles, servindo a Deus em Jerusalém, as coisas não eram bem assim. E eles então começaram a admirá-los, eles começaram a desejar ter a vida deles, eles começaram então a querer que a vida dos babilônicos se tornasse suas vidas. Então eles iam em Babilônia, e eles olhavam e se admiravam com tudo aquilo, voltavam para Jerusalém, mas ao voltar para Jerusalém, eles levavam os costumes, os hábitos babilônicos para dentro de Jerusalém. A Bíblia nos dá o conselho para não ter inveja do ímpio. A Bíblia Sagrada diz: não tenha invejas do ímpio. Não os inveje, não os inveje. Isso não os inveje pela vida que eles levam, pelo que eles têm, pelo que eles possuem. Ah, pastor, pois o senhor me perdoe, mas não tem como invejá-los. Não, pastor, porque eles levam a vida regalada, eles levam a vida, sabe, assim tão à vontade, uma vida tão descomprometida com Deus, e onde coloca a mão tem tudo, onde coloca o pé as coisas dão certo. Eu depois que comecei a servir a Deus, as portas têm se fechado, é luta em cima de luta, é problema em cima de problema, e o Senhor vem me dizer para mim não invejar o ímpio. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz: não invejais ao ímpio em tudo que ele tem, porque o que eles têm é passageiro, mas o que você tem, que é Jesus de Nazaré, é permanente. Você até pode não ter o melhor carro, me escute. Você até pode não ter carro nenhum, você até pode não ter uma ótima ou uma bicicleta, você até pode não ter uma moto, você até pode não ter uma casa, você até pode não ter o corpinho que você gostaria de ter, você até pode não ter o melhor emprego, você pode até não ter nada disso que os babilônicos têm, que os que estão lá fora têm, uma vida fácil, que não tem nenhuma preocupação se pecam ou se não pecam, se erram ou se não erram, se levam a vida de qualquer jeito ou não levam. Eles podem beber, nada os acusa, eles podem fumar, nada os condena, eles podem ir para o ralabucho, eles saem de lá e não se sentem mal. Gostou aí do passinho? Eles não se sentem mal. Sim, a vida deles, com todo respeito, é realmente muito fácil. E quem já viveu lá sabe que é obreiro élito. Se alguém chegar para mim, irmão Humberto, e chegar para mim dizer que não é fácil, eu digo é mentira, porque é fácil. É fácil, meu irmão. É fácil você estar lá fora. É fácil, não tem compromisso com preocupação em relação a pecado, a iniquidade, a transgressão. Sim, é muito fácil. E a Bíblia diz que a porta realmente é larga.
É muito fácil. Sim, realmente é muito fácil. Não há dificuldade nenhuma. Não há obstáculo nenhum. Você não vê nenhum desses se sentindo mal pelos erros que cometem. Pelo contrário, se você tentar aconselhá-los, é capaz de eles dizerem: besteira, tem nada a ver, e coisas semelhantes a esta. Mas a Bíblia Sagrada diz: não invejes o ímpio em tudo que ele tem, porque tudo é passageiro. Deus não mede o homem pelo que ele tem ou pelo que ele possui. Não é esta a visão que Deus tem de mim ou de você ou dos que estão lá fora, que servem ou não a Deus, mas pelo que servem ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz: não vos assenteis à roda dos escarnecedores. É o primeiro conselho de Davi no Salmos capítulo de número 1. Não vos assenteis à roda dos escarnecedores. Não abra suas portas para aqueles que vêm escarnecer. Não se assente em suas mesas. Não ter brechas ao diabo para que Satanás tenha acesso à sala da tua casa. Não fique aí abrindo as portas da tua residência para que o inimigo adentre e, ao invés de você amar a bênção, você passe a amar a maldição, para que a maldição não lhe sobrevenha. A Bíblia diz que Deus destrói aqueles que falam mal do seu próximo às escondidas. Veja que Deus está em todos os lugares. Então eles iam a Babilônia, voltavam para Jerusalém, até que então, por conta disso, Deus vai fazer com que eles passem 70 anos dentro de Babilônia, porque eles amaram mais a maldição do que mesmo a bênção. Por isso que elas lhes sobrevinha, assim como, ao invés de desejarem a bênção, eles se afastaram dela. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, em nome de Jesus. Você não precisa, para que você possa se sentir-se bem, querer ser parecido com ninguém. Deus te fez uno. Você é templo de Deus, morada de Deus e santuário do Altíssimo. Você é tabernáculo do Deus vivo. Dá para você imaginar. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é herança do Altíssimo. Ei, escute em nome de Jesus de Nazaré. O que é interessante é que a Bíblia diz aqui, para nós encerrarmos, versículo 18: assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto que o cinge sempre, que o parte no meio. Como cinto que o parte, que o cinge sempre, que o parte ao meio. Em outras palavras, Deus viu que Jerusalém estava dividida entre Babilônia e entre servir ao Senhor. E aí, naquele tempo, olhe para cá que eu já encerrei. E aí vem o mais triste de toda a história. E aí vem o mais triste de toda a história. O Deus de Babilônia, com T minúsculo, porque só existe um só Deus, era Marduk. Esse era o Deus babilônico. Só que naquele tempo, na época, as outras cidades, os sírios e etc., é que estavam em elevação, estavam crescendo,
estavam prosperando, estavam se multiplicando. Mas infelizmente Jerusalém, por ir dar uma escapulidinha em Babilônia, ver o que Babilônia tinha e voltar e levar para Jerusalém a Babilônia, naquele tempo, o que foi que aconteceu? Olhe para cá, por favor, isso é muito sério, que eu vou lhe explicar agora. O que foi que houve? Por conta das outras cidades estarem crescendo, se multiplicando e prosperando, e Babilônia estava desaparecendo, então tiveram uma ideia. Isso que eu estou lhe contando é relato histórico comprovado. Tiveram a ideia. Os sacerdotes de Marduk chegaram aos ouvidos do povo e começaram a dizer: Marduk revelou-nos que iremos passarmos 70 anos cativo, servindo a outros povos. E começou a se espalhar. Eles começaram a colocar terror no coração do povo. O povo começou a ficar com medo, porque e agora o que é que nós vamos fazer? Ou nós então adoramos a Marduk, ou nós o servimos de verdade, ou nós começamos a oferecermos sacrifícios a Marduk, ou então ele vai nos pegar e nos tornar cativos em outros povos. Então adoremos a Marduk, celebremos a Marduk, oferecemos sacrifícios a Marduk. Com isso, o povo começou a se esforçar mais, a se dar mais. E eles que acreditavam que era por causa de Marduk, por conta desta profecia, eles começaram a prosperar, começaram a crescer, eles começaram a evoluir. Foi aí então que veio então Nabucodonosor, que sucedendo a seu pai, já começa a pegar a cidade em elevação, e agora a Babilônia se torna a grande Babilônia. Todos nós sabemos que infelizmente nos dias de hoje ainda acontece a mesma coisa. Se tem uma coisa que o diabo mais procura impor-nos o medo, o que o inimigo mais procura colocar em nós é o medo. Ainda hoje acontece a mesma coisa. Ainda hoje muitas pessoas não conseguem sair de determinados tipos de, entre aspas, religiões, que na verdade não são religiões e sim seitas. Muitos não conseguem se libertar dos seus orixás, muitos não conseguem se libertar dos seus guias, muitos não conseguem se libertar de seus caboclos. Não é porque não querem, é porque tem medo, porque eles dizem que se eles os abandonar, eles irão chicoteá-los, irão matá-los. Então eles ficam apavorados, eles ficam com medo, então eles os servem, e os servem muito mais do que nós servimos a Deus. E eles então dizem: vocês têm que raspar a cabeça. Eles raspam a cabeça. Dificilmente nós rasparíamos a nossa cabeça, se Deus assim nos pedisse, porque nós não. Mas Senhor, eu amo tanto o meu cabelo. Pois eles não, eles dizem, os caboclos, orixás e guias, Oxuns, Oxóssis, Ereis, eles dizem: vocês têm que raspar a cabeça. E eles então raspam a cabeça. Vocês têm que passar a noite inteira dentro do rancol. E eles passam a noite toda dentro de um quarto fedido. Eles dizem: vocês têm que então fazer pactos conosco, e vocês têm que trazer o melhor carneiro, o melhor bezerro, ou o melhor que seja, porque o diabo não aceita o que muitas vezes nós queremos darmos a Deus. E eles então trazem o melhor, porque por detrás de tudo é uma servidão cega, mas principalmente escravizadora. E se tornam escravos. E eu sei do que eu estou lhe dizendo, porque eu fui escravo deles, dos orixás, dos caboclos, dos guias, dos oxuns, dos oxóssis, dos ereis, de tudo que você possa imaginar.
E o grande receio que eu tinha é que eles diziam: se você sair, você vai receber um paletó de madeira. Como pode eles dizerem que me amam, se eles mesmos me ameaçam de morte se eu deixasse de servi-lo? Veja que muitos deixam de servir a Deus e continuam vivos. E eu queria então largar aquilo, mas tinha muito medo, porque eles então me ameaçavam, como nos tempos babilônicos. E eles querem se libertar, eles querem sair dali, mas não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. E ai deles, se não conseguirem novos discípulos, novos seguidores. E não pode ser qualquer um, tem que ser o melhor. E aí se cumpre o que está escrito, que o diabo anda à caça de preciosa vida. Se ainda hoje eu estivesse os servindo, talvez não estaria mais vivo. Mas vamos dizer que se ainda hoje eu os servissem, eu não estaria aqui pregando para vocês. Então, que na verdade o que eles queriam não era simplesmente tê-los para eles. O que eles queriam é que Deus nunca tivesse um pregador. O diabo não quer você como nos tempos de Marduk. O diabo não queria simplesmente impor o medo. O diabo queria não só isto, mas segurar Jerusalém e impedir com que ela realmente se tornasse aquilo que nasceu para ser. Você é um vaso de Deus, mulher. Você é um vaso de Deus, homem. Você é um santuário do Deus Altíssimo. E certamente você não queria me conhecer, porque com certeza eu ainda estaria lá, se é que eu estaria vivo. Porque a vida de muitos é muito curta quando estão lá dentro. Porque eles dão no começo, eles te servem no começo, mas para depois você servi-los. E eles começam a puxar, tirar, e até que você se vê sem nada. Ouviu-se falar naquele tempo, eu encerro, em que se espalhou a notícia. E Jerusalém, por ir dar uma escapulidinha em Babilônia e voltar para Jerusalém, Deus então vai reverter tudo isso. Lembre-se que Marduk não tinha dito coisa alguma. O povo, os sacerdotes é que estava vendo que as cidades estavam crescendo e eles estavam diminuindo. Então vamos dizer que Marduk nos revelou que se nós não servirmos a ele de verdade, nós iremos tornar-nos cativos a outros povos. E eles se esforçaram, se doaram, se dedicaram, se deram, e a cidade cresceu. E a cidade evoluiu. E Deus, vendo que Jerusalém tinha feito o que fez, Deus inverteu. E lá em Jeremias, capítulo de número 10, 29, Jeremias capítulo de número 29, a Bíblia diz assim: Jerusalém ainda era Jerusalém. E em Jeremias 29, no versículo de número 10, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70
70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Deus então pega o que eles tinham falado e Deus revela a Jeremias dizendo: vocês vão ser cativos de Babilônia por 70 anos. Não é isso que vocês querem? Não é a vida que vocês acham que é certo levar? Não é o que enche os vossos olhos? Mas aí de repente o próprio Deus diz que mesmo estando eles lá, Deus não iria esquecer-se deles, Deus não iria abandoná-los. Ia haver um momento que Deus ia lá dentro de Babilônia, ia pegar o seu povo e trazê-lo de volta para servi-lo, porque não importa o quão longe eu vá, não importa o quão longe você vá, Deus tem um chamado para a sua vida, e ainda que dure o dia que durar, o tempo que demorar, Deus vai trazê-lo de volta. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, para terminar, porque eu pensei os pensamentos que penso a vosso respeito. Deus não se deixa influenciar pela opinião de ninguém a teu respeito. Eu sei que estão te atirando pedras, eu sei que estão te condenando e te acusando. Eu sei que se possível fosse, você estaria por detrás de uma cortina para que ninguém te visse aqui nesta noite. Mas Deus vem tirar esta cortina para te dizer: eu pensei os pensamentos que pensa a vosso respeito. Deus não se deixa influenciar por ninguém. Deus não se deixa influenciar pelo que os outros acham a teu respeito. Pessoas dizem que você não tem mais jeito, pessoas estão lhe criticando, lhe julgando, pessoas vão em redes sociais e lhe detonam, pessoas vão no WhatsApp e falam mal, pessoas te acusam, pessoas te condenam. Não, Deus! Pessoas viram as costas para ti. Não, Senhor. São homens que te apontam, são os seus que estão ao teu lado que te condenam. Não, Deus. É o homem que julga, não Deus. É o homem que abandona e não o Senhor. O homem talvez olhando para você aqui diria dessa forma: o que você veio fazer aqui? Levando a vida que você está, o que você veio fazer aqui? Bem, você veio fazer aqui, sabe o que? O que Deus chamou para você fazer: servi-lo, 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 servi-lo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa nada mal a teu respeito. Diga isso para o teu irmão: Deus não pensa nada mal a teu respeito. Deus não pensa nada mal a teu respeito. Para vos dar o fim que esperais. Eu sei que há uma esperança dentro de você. Eu sei que há uma fé dentro de você. Eu sei que há uma alegria de servir a Deus dentro de você. E hoje Deus está falando contigo. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus está te esperando no lugar secreto de oração para falar com Ele. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus me ajude, Deus me socorra, Deus me levante, Deus me erga. E Deus não só irá te ver, como irá te ouvir, e irá também te responder.
e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. Deus está te chamando para congregar. E candaraba, tchere, candaraba, shuriananaia. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, e vos trarei de volta. Deus está te trazendo de volta. Você está ouvindo? Se você está, dá glória a Deus. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Em outras palavras, eles foram a Babilônia, eles estavam em Babilônia, mas Deus deixou Jeremias para profetizar, Deus deixou Ezequiel para profetizar, Deus deixou a Daniel para profetizar. Nesta noite, que Deus tenha me usado para profetizar a teu respeito, que nesta noite o Senhor te ponha de pé, o Senhor que te sustenta de pé, o Senhor que te fortalece, o Senhor que te ajuda, o Senhor que te socorre, o Senhor que te guarda, o Senhor que te previne do mal, o Senhor que te livra do dano do laço do passarinheiro. O Deus eterno está neste lugar. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.